Começa mais um Casarão Brasil Show. Para quem não conhece, o Casarão Brasil é uma associação GLS que fica na rua Frei Caneca, número 1057. Aqui, né, onde nós estamos agora, funciona como um gay lesbian center, né? A gente reúne várias organizações. Além disso, a gente tem uma unidade de saúde para atender DST, comunidade gay. Tem a Central de Formação Turística da Abrat GLS e várias outras coisas. Vem aqui para você ficar sabendo de tudo. Aqui, do meu lado, Edith Modesto. Muito obrigado por você ter vindo aqui, Edith. Para mim é uma honra estar aqui, Douglas. Muito obrigado. A Edith é escritora, primeiramente, né? E também presidente da Associação Brasileira de Pais e Mães de Homossexuais, que é a GPH, também trabalha aqui no Casarão, né, Edith? Sim, vocês nos cederam um espaço para fazer o nosso Cine Purpurina para os jovens. O Purpurina é um projeto de adolescentes homossexuais, é isso? LGBTs. LGBTs. E de 13 a 24 anos, Douglas. Tem esse foco. Isso, nós trabalhamos nas duas pontas, os pais e os jovens. Os pais que ainda não aceitam, ainda estão em processo de aceitação, e os jovens que muitos estão em processo de autoaceitação. Ok. Eu falo que o seu trabalho é o mais importante para a nossa comunidade, porque esse é um momento terrível na vida de nós gays, a fase da adolescência, né, Edith? É verdade. Você não está sendo aceito pela família, não é aceito pela escola, não é aceito pela igreja, fica aquela confusão hormonal do desejo, querendo aquilo que é proibido, aquilo que você não quer ser, e você... Como são as suas experiências nesse grupo, Edith? Atualmente, eu estou recebendo mais de 300 e-mails por dia, e eu recebo muitos telefonemas. E os jovens, assim, de 12, 13 anos, eles ligam porque eles querem ser igual ao pai. Então, eles querem que eu ensine a eles como que eles fazem para ser como o pai. E então, isso prova que não é uma escolha, não é opção. Exato. Porque se fosse uma opção, o menino não estava me ligando para eu ensinar como é que eu faço para ser igual ao meu pai, como é que eu faço para ser igual aos meus irmãos, etc. Quando eles chegam assim nos 13, 14, eles já começam a me ligar, Edith, como que eu faço para falar para minha mãe? É uma preocupação com a mãe, eles têm medo que a mãe pare de amá-los, eles têm medo de serem rejeitados, né, pela família. Eu recebo e-mails assim que eu choro. Eu chego a chorar na frente do computador com os e-mails que eu recebo. E toda semana vários. Então, hoje eu ainda estava falando lá na Secretaria da Educação. As coisas estão melhorando, sim, graças a Deus. Mas quando chega dentro de casa, na família, ainda está muito difícil para os pais. Porque os pais não foram preparados para ter filhos LGBTs. O preconceito é muito internalizado, né, na gente. Então, a família tem muita dificuldade. E aí, o que acontece? Recebo ainda mensagens como essas. Essa mensagem é de uma menina chamada Gabi. Eu digo porque há várias Gabis, né? E eu vou ler uma frase. Edith, minha mãe me confirmou que seria realmente melhor que eu estivesse morta do que na condição que eu estou e sempre vou estar. E ela termina o e-mail assim: já temos que aguentar muita coisa por parte de todos ao nosso redor. Por favor, que vocês não sejam mais um motivo para que queiramos desesperadamente fugir desse mundo. Quer dizer, ela ameaça suicídio. Isso foi escrito no dia 20 de junho, às 9h58 da manhã. Dia 20 de junho de 2010. E, no mesmo dia, um menino escreveu: Edith, um amigo meu está sendo expulso de casa. Para onde eu levo o meu amigo? E aí está a dificuldade. Aonde nós vamos levar esses jovens? Essas pessoas, né? Para onde? Então, há casas, há instituições, sim, mas é muito complicado para um jovem gay de 12, 13, 14 anos. Mas você sabe que eu tenho trabalhado muito, né, Edith, nessa situação em específico, né, de não esperar muito que o governo faça e nós mesmos fazermos
financeiramente falando, uma moradia provisória com esse atendimento diferenciado para a população LGBT. Porque tem esses problemas, né? Outro dia eu passei por um absurdo, alguém chegou aqui me contando que um gay foi violentado aqui nas proximidades da Rua Frei Caneca, na Rua Augusta, e quando ele foi violentado mesmo, de quebrar os dentes e de ser machucado por skinheads, e quando ele estava no hospital, o pai foi visitar e a primeira coisa que o pai falou foi: você recebeu agora a surra que eu não consegui te dar. Então, isso me dá uma angústia, porque, sabe, esse trabalho, né, de idealização, né, porque já virou ideologia evangélica que fica ali martirizando as pessoas, que Deus criou o homem e a mulher e que o contrário disso seria uma anormalidade, uma doença e querem nos curar. Sendo que Tomados pelo demônio. Tomados pelo demônio. Eu tenho dado muita entrevista, Edith, junto com pastores evangélicos e com médicos, principalmente com católicos, com médicos não, com evangélicos e católicos, padres, por causa desses escândalos de pedofilia e também dessas iniciativas de evangélicos. Nós aqui do Casarão já estamos processando algumas igrejas, né? Todo pastor evangélico que tenha como discurso: vamos curar os homossexuais, vamos transformar eles, estão sendo processados, porque infelizmente no restante do Brasil a gente ainda não tem uma lei que criminaliza a homofobia, mas aqui no estado de São Paulo a gente já tem uma lei que faz com que esses homofóbicos paguem uma multa de 15 mil reais. Então, eu acho ótimo, porque essa igreja está lá embutindo na cabeça das pessoas que nós somos doentes, cabe a ela nos pagar para desenvolver um trabalho de educação contrária, né? Porque... Então, aí nós precisamos muito de uma lei que criminalize a homofobia. Que a PL 122 está no Senado. Nós fizemos uma marcha em Brasília defendendo essa lei. Poxa, gente. Precisamos muito. Agora, quando entra em casa, o negócio complica. Por quê? Você vai processar a mãe? Não. Você vai tirar o menino da família ou a menina da família? Não. Você tem que fazer todo um trabalho, entender que essa mãe está sofrendo muito porque ela teve o preconceito internalizado que todos nós tivemos. Eu tive, você teve, o câmera teve, todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo teve. Então, nós temos que entender que essa mãe não foi preparada para ter filho LGBT. E a gente tem que, com carinho, com solidariedade, conversar com a mãe, fazer com que ela mude internamente. Essa é a dificuldade. Não adianta só racionalmente, a mudança é interna, é aqui no coração. Só que enquanto a gente está fazendo esse trabalho, a criança está sofrendo. Exato. Então você fica... Nós, na nossa ONG, nós vemos situações em que os jovens estão sendo torturados emocionalmente, porque quando é tortura física, você pode recorrer à Secretaria da Justiça, ao Conselho Tutelar, ao advogado. É sempre bom divulgar, Edith, que aqui em São Paulo a gente tem a Coordenadoria da Diversidade Sexual, que fica lá no pátio do colégio. A gente também tem o CADES estadual, vamos chamar assim, que quem coordena é o Dimitri Salles. Né? Tem o Centro de Referência. Tem aqui o Casarão Brasil, a gente está aberto também a salvar as pessoas que são violentadas. A gente acompanha até a delegacia, encaminha para um acompanhamento jurídico, porque é necessário. Às vezes você é violentado, chega na delegacia violentado pela segunda vez. Mas esse é o problema. Mas eu vou voltar exatamente no foco do seu trabalho, Edith, que é nessa descoberta da homossexualidade e nesse aceitação familiar, né? Como tudo seria diferente para a gente. Se eu posso falar de experiência pessoal, né? Se eu tivesse tido um apoio psicológico seguro do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né, me garantindo essa homossexualidade de uma forma tranquila, o preconceito que eu enfrento na escola, na igreja, na rua, seria balelas. Isso. Não é, Edith? É isso. Se eu tivesse tido essa experiência, talvez não tivesse tantas pedras e tantos buracos no caminho, igual eu tive para se tornar uma pessoa madura, profissionalmente.